Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos continuar estudando cinemática. Agora nós vamos estudar movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É quando você estuda o espaço mudando em função do tempo, considerando uma velocidade média escalar, que é o VM. Isso significa que nós fazemos esse estudo desse movimento uniforme. A nossa fórmula que nós usamos é justamente da velocidade média, que me dá como consequência uma fórmula que estuda o movimento em função do tempo com uma velocidade constante. Como assim, professor? Olha, agora o nosso estudo é sobre o movimento, tá? O movimento, o deslocamento desse corpo em função do tempo, e a minha velocidade, eu estou considerando que a minha velocidade é constante. Se por acaso esse movimento for retilíneo, eu chamo de movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso não muda em nada, gente. É só o comportamento, né? Então, andei em linha reta, subi uma ladeira, enfim. Tá? Então, nós estamos considerando que a nossa aceleração nesse intervalo é zero. Nós estamos considerando só a velocidade, por isso que fala movimento uniforme. Porque quando nós estamos em movimento, nós sabemos que a gente pode andar um pouco mais rápido ou andar um pouco menos, né? Vou usar essa expressão, menos rápido. Isso quer dizer que a minha aceleração ela vai mudando, porque a minha velocidade também vai alternando. Se eu acelero, a minha velocidade aumenta. Se eu retrocedo, se eu desacelero, não sei se essa palavra é bem adequada, mas o fato é que aí existe uma velocidade menor em relação ao movimento, ok? Então, como que é essa forma do movimento, da posição, ela é uma consequência da velocidade média. Ó. Na aula anterior, nós aprendemos a velocidade média, nós usamos, que é ΔS, então, ó, ΔS dividido pelo ΔT, certo? Nós sabemos que essa velocidade média desse corpo durante esse trajeto, então seria posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo o quê, gente? Inicial, correto? Nós sabemos que o tempo inicial, se eu estou analisando um movimento e eu não tenho nenhuma informação em relação ao tempo que eu olhei no relógio, então eu posso considerar ele igual a zero sem prejuízo nenhum. Então, aqui neste caso aqui, ó, aqui é zero, então eu posso simplificar, correto? Bom, e agora, o que eu faço? Regrinha de 3, gente, ó. Passo o tempo final para cá, então vai ficar VM vezes T é igual a S menos SI, que é a posição inicial do meu corpo, tá? Do meu objeto em estudo. E agora, professora, acontece o quê? O que nós queremos descobrir? Ah, nós estamos estudando a posição do espaço deste móvel que está em movimento em função do tempo com velocidade o quê? Constante. O espaço final dele, a posição final dele. Então, quer dizer que, ó, isso daqui é o que eu vou isolar. Pego a posição inicial, que eu vou chamar de S0, e vou colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então, aqui tá como menos, ele vai como mais. Então, vai ficar, ó, S0 mais velocidade média escalar que não muda, tá? Ó, vezes o tempo. Quem vai variar aqui é o tempo, é igual a quanto? S, tá? Percebam que é a mesma fórmula, gente, ó. É a mesma fórmula. S é igual a S0 mais V vezes T. Tá vendo? Ó? É uma consequência da velocidade média, tá ok? Então, vamos ao nosso exercício, olha. Então, ele fala assim, um carro parte de Taubaté às 11 horas, em direção, tá? Em direção à cidade do Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra. Beleza. Sabe-se que a distância entre Taubaté e o centro de São Paulo é de 130 quilômetros. Olha só. Percebam que ele está me dando como posição inicial São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala, ó, e entre São Paulo e o Rio de Janeiro,
a minha distância vai ser de quanto? 430. Então, a minha posição inicial aqui, olha, é São Paulo. Porque ele não fala para mim a distância em Taubaté e Rio de Janeiro. Ok? Olha só, eu até coloquei para vocês aqui o mapa. Eu sei que não está tá um pouquinho pequeno, mas dá para a gente enxergar. Ó. Aqui, pessoal, aqui é São Paulo. Aqui é Taubaté, certo? Aqui é o Rio de Janeiro. E aqui é Volta Redonda, que também está em destaque, ó. Certo? Aí ele fala para você, olha, a distância de São Paulo até Taubaté é 130. Agora, se eu quiser de São Paulo até o Rio de Janeiro, vai ser 430, certo? Então, aqui é o meu ponto inicial e aqui é o meu deslocamento, meu movimento final, olha. Então, se eu pergunto para vocês, qual que é a distância entre... Gente, qual que é a distância entre Taubaté e Rio de Janeiro? Ah, é a variação entre o meu ponto inicial e o meu ponto final. Então, olha, o meu ΔS vai ser 430 menos 130. Então, olha, o deslocamento que eu estou estudando vai ser de 300 o quê? Quilômetros. Tá certo? Ok? E ele fala para você ainda um pouquinho mais. Ó, vamos explorar um pouquinho mais o nosso enunciado aqui. Ó. Ele fala para você o seguinte, que o ônibus, que o motorista partiu às 11 horas de Taubaté e chegou no Rio de Janeiro às 15 horas e 30 minutos. Tá certo? Ó, então, o meu ΔT vai ser 15 horas e 30 minutos menos 11 horas. Tá vendo? Ó? Então, ele já me deu as informações dentro desse enunciado. Ó. Para eu descobrir, por exemplo, o espaço que mudou em função do tempo, eu preciso da velocidade média, né? A velocidade constante que esse motorista ele determinou durante todo esse trajeto. E é justamente essa a pergunta da questão A. Ele fala, ó, determine a função da posição considerando uma velocidade constante. Então, eu sei que eu tenho que usar ó, a velocidade o quê, gente? Média, que é igual a ΔS dividido por quanto? ΔT. ΔS, nós já sabemos que é 300 quilômetros, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, velocidade média é igual a 300 quilômetros dividido pelo ΔT. O ΔT, eu vou colocar aqui, vai ser 15 horas e 30 minutos menos 11 horas. Pessoal, percebam que não dá para a gente fazer a continha aqui, olha, tá? Porque eu tenho 15 horas e 30 minutos. Tenho que transformar isso em decimal. É só lembrar, galera, ó, lembrando que 30 minutos é metade de uma hora. Então, ó, 30 minutos é metade de uma hora. 1 sobre 2 é 0,5. Então, aqui, olha, eu posso escrever 15,5, tá? Então, eu posso escrever isso, ó. Então, vai ficar, ó, 300 dividido por 15,5 menos 11, que foi o tempo inicial. Portanto, a nossa continha vai ficar assim, ó. Qual foi a velocidade constante? Então, ó, 300 dividido por 4,5 vai dar aproximadamente 66,7 quilômetros por hora. Então, a cada uma hora, ele andou o quê? 67 o quê? Quilômetros, tá certo? Olha só. Tá? Agora, na questão B, percebam que ele fala para você assim, ó, ele quer saber o tempo que foi gasto para determinar esse trajeto, né? Não esse, o tempo que foi gasto para determinar o trajeto, vamos ver qual o trajeto, porque a gente tem aí, a gente tem, ó, Taubaté, tem Volta Redonda, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, então vamos verificar o que ele está pedindo. Em hora, o carro, ó, calcule quanto tempo em hora o carro demora para chegar
até o município de Volta Redonda, distante 204 quilômetros de São Paulo. Isso significa que ele me deu outra referencial aqui, gente. Ó, me deu outro referencial. Ó. Agora, ele falar para você que se você sair de São Paulo até Volta Redonda, que está aqui, olha, você tem uma distância de 204 quilômetros. Então, o seu trajeto, ó, do seu ponto inicial, o seu ponto inicial é quem, gente? São Paulo, 130. O seu deslocamento vai ser de 204. Então, quem que ele te deu aqui? Ó, vou colocar aqui questão B, tá? Vou colocar aqui de amarelo para ficar mais. Ó. Então, questão B, ele te deu o valor de S, que é o deslocamento total, 204. Você sabe que o ponto de partida, São Paulo, 130. A sua velocidade média é de 66,7 quilômetros, tá? Por hora. E ele quer saber o tempo. O tempo que você gastou para esse deslocamento, certo? Então, o que eu tenho que usar? Eu quero saber qual foi o tempo que eu gastei para determinar esse espaço, né? Essa trajetória, com uma velocidade constante de 66,7 km por hora. Gente, então, o que eu vou usar? Eu vou usar, ó, a posição do objeto em função do tempo com uma velocidade constante. Então, eu uso a fórmula S, espaço, é igual ao espaço inicial, quer dizer, posição inicial pode ser igual a velocidade constante, vezes a variação do tempo. Essa formulazinha aqui, ó, que eu uso, tá certo? Se eu não souber ela, eu posso usar a velocidade média, substituindo os valores, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Vamos ver uma cor bacana aqui. Deixa eu ver se essa daqui fica bacana. Então, vamos substituir. Então, nós temos 204 é igual a 130 mais 66,7 vezes o tempo. Passo para cá o 130, equação do primeiro grau, certo? Aqui vai dar 74 quilômetros. Tá? Percebam que aqui, gente, tem quilômetro por hora, certo? Que é a nossa velocidade escalar média, tá? Quilômetro por hora, ó, esse quilômetro aqui, ó, simplifica com esse. Então, vai ficar só a unidade hora, tá? Então, vai ficar 66,7 vezes T. Tá multiplicando, passa o quê, galera? Dividindo. Portanto, o nosso tempo aqui vai ser aproximadamente, ó, 1,1 de hora. O inteiro, né, 1 hora, e 1/10 da segunda hora. O que significa isso, gente? Professor, não entendi. Como assim, ó? Então, qual foi o tempo que ele gastou? Então, ele gastou 1 hora, certo? Ele gastou 1 hora e 1/10 de 60 minutos. 1/10 de 60 minutos é igual a quanto, gente? 6 minutos. Então, o tempo foi de 1 hora e 6 o quê? Minutos. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Então, para sair do meu ponto de referência falando do enunciado, então, é justamente até chegar em Volta Redonda, então, é justamente o tempo que eu precisava achar. Então, é isso, tá? Então, é importante a gente entender os conceitos, porque física, gente, é conceito. Se eu não entendo o conceito, eu posso decorar 1 trilhão de fórmulas que não vai me ajudar em nada. Isso também vale para as outras disciplinas de exatas. Tanto química como matemática, você tem que entender o conceito, porque senão você não vai conseguir resolver os exercícios, tá ok? Então, é isso, pessoal. Então, a gente continua. Essa é a nossa aula número 3. Então, eu vou gravar agora o próximo exercício. Nós vamos finalizar esse momento.
Tá? Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Até mais, hein, pessoal? Já volto, hein? Um forte abraço.